Bom dia, irmãs. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD e cada dia mais a saudade aumenta, mas tem sido muito bom nós interagirmos em todos os nossos grupos, orando juntas, chorando juntas, sorrindo juntas e caminhando nesse tempo em que nós estamos nesse isolamento, não é? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe com a nossa aula de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós podemos falar contigo, porque nós temos liberdade, Senhor, para falar da Tua palavra, porque a tecnologia tem nos ajudado, Senhor, a fazer chegar, Senhor, em todos a Tua palavra, Senhor, e principalmente para que nós possamos manter nossa comunhão, Senhor, uns com os outros. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, Senhor, que sofrem, nossos irmãos que estão doentes, nossos irmãos que estão com o coração triste, que o Senhor possa estar com cada um nas suas necessidades, Pai. Vem nos ensinar agora através da sua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, como falei a semana passada, nós começamos uma nova série de estudos, né? E nós vamos estudar sobre as mentiras, baseado neste livro aqui, né? Nós vamos estudar também sobre as mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. É claro que não se tem a pretensão nesse estudo de a gente abordar uma lista aí enorme com todas as mentiras, porque Satanás ele é muito ardiloso, ele sabe exatamente o nosso ponto fraco e ele trabalha com mentiras para nos fazer cair, né, no nosso ponto fraco. Mas nós aqui pretendemos abordar algumas mentiras que nós, como mulheres, estamos suscetíveis, né? Nós estamos vulneráveis. E muitas vezes nós vamos ver esse tipo de mentira, alguma mentira que eu vou citar aqui, e pode ser que você diga assim, mas eu não acredito nisso, não, imagina, né? Mas muitas vezes no nosso pensamento, racionalmente, nós podemos até não acreditar numa mentira como aquela, mas no nosso modo de viver, na forma como nós tomamos as nossas decisões, na forma como nós atravessamos períodos de sofrimento, na forma como nós estabelecemos nossas prioridades, nós revelamos que de fato essas mentiras nos influenciam, né? Grande parte dessas mentiras, elas não aparecem assim como uma mentira, mas como uma meia-verdade. E as meias-verdades, às vezes, são piores do que uma mentira total, né? Então, nós vamos hoje abordar, primeiramente, as mentiras sobre Deus, em que Satanás tenta fazer com que a gente caia, né? E por que será que a gente vai começar com as mentiras sobre Deus? Porque, na verdade, a forma como a gente pensa sobre Deus influencia diretamente em toda a nossa fé. Ela é a base da nossa fé. E por isso a importância da gente ter firmeza e saber realmente em quem é esse Deus que nós cremos. Uma autora chamada Hannah Smith, ela diz o seguinte, que tudo depende do tipo de Deus que você adora, porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Então, saber quem é esse Deus que nós adoramos tem uma influência direta, né, em nós como adoradores, o que nós realmente vamos viver e a forma como nós vamos viver. Então, aquilo que nós acreditamos sobre Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. Ele determina nosso modo de viver. Se acreditarmos em conceitos que não sejam verdadeiros a respeito de Deus, nós iremos, ao longo do tempo, agir de acordo com esses conceitos, né? E vamos acabar no cativeiro do pecado, na prisão, né? Então, a primeira mentira que nós vamos tratar é que é uma mentira que Satanás tenta nos enganar dizendo que Deus não é realmente bom.
Se ele fosse bom, ele iria fazer isso ou aquilo, ou não teria permitido isso ou aquilo, né? É claro que a maioria de nós não vai dizer isso. Deus não é bom. Afinal, a gente aprende sempre que Deus é bom, né? Mas no fundo do coração, né, pode existir uma suspeita de que ele não seja realmente bom, que ele não seja pelo menos bom para mim neste momento. Nesse momento, Deus não está sendo bom, né? Satanás usou essa mentira para enganar Eva. Ele disse para ela, lá no paraíso, quando Deus tinha dado para ela e para Adão todas as árvores do jardim, todos os frutos que tinham ali, né? Ele só colocou uma restrição e Satanás foi lá e colocou dúvidas sobre a bondade de Deus no coração de Eva. Se você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus, leia Gênesis capítulos 1 e 2 e você vai ver que tudo lá Deus diz que é bom. Deus é um Deus bondoso, é um Deus generoso, tudo que ele faz é um reflexo da bondade que ele tem, né? Então Satanás ele implantou na mente da mulher essa mentira. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Quer dizer, será que Deus era tão ruim assim a ponto de dizer não comam nada daqui, né? Ela foi lá e tentou implantar essa mentira no coração e na mente de Eva. E isso é como se ele estivesse falando: Deus não deve ser bom. Se Deus fosse bom, ele não teria negado algo que você realmente quer. E quantas vezes nós já tivemos essa, né? Deus está me negando uma coisa que eu estou pedindo tanto. Eu estou aqui me derramando e pedindo a Ele e Ele diz não. Então, como é que eu posso achar que esse Deus é um Deus bom? Quando a turbulência, quando a decepção, quando a dor, quando tudo isso entra na nossa vida, quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando as coisas não saem exatamente como a gente queria, né? Nós tendemos a questionar: será que Deus ele é mesmo bom? Se é, como é que ele pôde deixar isso acontecer, né? Como é que esse Deus bom pode me fazer nesse momento sofrer? Então, nesse mundo que nós estamos hoje, irmãs, decaído, onde existem guerras, onde existe genocídio, não pensa que porque nós nesse momento estamos tratando só de coronavírus, que o mundo está todo em paz só pensando no vírus. Não, as guerras continuam, né? As coisas ruins continuam, apesar dos jornais não darem foco a isso, né? A fome continua existindo, tudo por conta de que nós somos um mundo decaído. E esses desastres naturais, essas coisas que acontecem, muitas vezes tentam lançar uma visão negativa de Deus. Será que Deus realmente é bom se ele permitiu o Holocausto, por exemplo? Ou se ele está permitindo até essa quantidade de mortos, né? Se ele permite esse vírus, será que Deus realmente é bom? Uma vez que nós duvidemos da bondade de Deus, nós vamos nos sentir justificados para rejeitar a vontade dele e tomar as nossas próprias decisões sobre o que é certo e o que é errado. Se a gente deixar de acreditar nessa bondade, nós vamos tomar nas nossas mãos, querer tomar, né, nas nossas mãos o destino. A gente vai se sentir justificado a fazer isso, né? Mas o que nós temos que ter convicção é que Deus é bom. Deus é bom independente das suas escolhas parecerem ou não boas para mim nesse momento, né? Ele quer que a gente compreenda, entenda e declare, né, a bondade dele. Mesmo que você não sinta que ele é bom,
Ele é bom. Mesmo que isso hoje não pareça verdadeiro na minha vida ou na sua, Ele é bom, né? Salmo, capítulo 119, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. É a primeira parte desse versículo, né? Então, Deus, ele é bom, independente de como a gente sinta isso, de como a gente esteja vivendo nesse momento. Essa é uma mentira que nós não podemos deixar Satanás nos convencer, né? Nós temos que acreditar sempre nesta verdade absoluta da bondade de Deus, que Deus é bom. Bom, uma outra mentira que ele tenta nos convencer e que está um pouco ligada a essa anterior é: Deus não me ama. Deus não me ama. É difícil a gente declarar isso, né? Ah, Deus não me ama. Mas muitas vezes nós sentimos isso. E nós mulheres somos muito mais ligadas ao que nós sentimos do que aquilo que nós pensamos. Os nossos sentimentos falam muito alto e mexem muito com a nossa mente. Então, a rejeição, muitas vezes, que nós sofremos de uma mãe ou de um pai, né? Um problema com um casamento, um marido ou um namorado, alguém que nos decepcionou e que nós pudemos sentir essa rejeição. Muitas vezes você já pode ser uma pessoa idosa e seus filhos não falarem tanto com você e você não se sentir amada, né? Ou você ter tido um problema com de aceitar a sua solidão, né? Você não casou, ou teve... Então tudo isso mexe com a nossa mente e a gente começa a achar que a gente não é amada. Se a gente não é amada pelas pessoas, a gente também não é amada por Deus, né? Então, a rejeição, ela pode fazer isso. E acreditar nisso tem implicações muito grandes. Elas afetam todas as outras áreas da nossa vida. A gente não se sentir amado por Deus, isso afeta todas as outras áreas da vida, afeta nossos relacionamentos, afeta tudo, né? Então, a verdade que nós temos que tomar como preciosa mesmo na nossa vida, a verdade é que Deus nos ama. Se nós nos sentimos amadas ou não, se nós fizemos isso ou aquilo, nada disso importa. Deus, ele nos ama com um amor absolutamente infinito, né? Nós cristãs que já fomos alcançadas pela graça de Deus, não podemos duvidar desse amor de Deus. Deus me ama, e não porque eu o amei, e não porque eu estou na igreja, e não porque eu dou aula ou eu leio a Bíblia. Não é absolutamente por nada que eu faça. Deus me ama porque Ele é amor. E é por isso que Ele me ama, né? Eu era inimiga de Deus. Não dá nem para imaginar, puxa, como eu com 4 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, como é que eu poderia, quando eu aceitei Jesus, não, né? Quando eu fui alcançada por Jesus, numa classe de escola dominical, como é que eu poderia ser considerada uma inimiga de Deus? Mas Romanos capítulo 5, versículo 6 a 10, deixa muito claro, né? Que, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, nós éramos inimigos de Deus, né? E nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Então, não há nada que a gente possa fazer para merecer esse amor, porque Ele me amou na eternidade passada e vai me amar até a eternidade futura, né? Não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais ou Ele ou deixar de me amar, porque Ele é amor. Hannah Smith diz: junte todo o amor mais terno que você conhece, o mais profundo que você já sentiu e o mais forte que já foi derramado algum dia sobre você. Junte a tudo isso o amor de todos os corações humanos amorosos no mundo. Depois, multiplique pelo infinito e você talvez comece a ter algum tênue vislumbre do que é o amor de Deus. Então, é algo que a gente não vai conseguir nunca dimensionar, né? Se a gente juntar todo esse amor, se a gente juntar todas essas coisas e multiplicar, ainda assim você não vai chegar no tamanho do amor que Deus tem por você. E que gostoso que é a gente desfrutar desse amor, sentir esse amor, né, de Deus, olhar para esse amor em todas as circunstâncias, em todos os pequenos detalhes. Hoje, no último capítulo que nós lemos do livro de Ruth, As Boas Novas em Ruth, que nós estamos lendo, eu achei muito bonito ele falar, pedir para a gente imaginar, né? Que os nomes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e aí indo para outras gerações, e de repente a gente vai perceber que milhares de pessoas foram ao longo da vida se encontrando até chegar em nós, né? E que Deus preservou essas pessoas. Ninguém morreu na infância, porque senão nós não teríamos chegado aqui. E você imaginar esse amor de Deus por você, de construir esse caminho para você chegar onde você está, né? E como Ele cuida realmente de cada detalhe da nossa vida. Então, sinta realmente essa verdade, né? Não deixe Satanás mentir para você dizendo que Deus não te ama. Porque se Ele te resgatou, é porque Ele morreu lá na cruz e te amou infinitamente, né? Bom, a outra mentira que Satanás nos conta é que Deus é igual ao meu pai. Eu, graças a Deus, tive um pai maravilhoso, né? Eu tive um pai amoroso, um pai fiel, um pai íntegro, e como imagem de pai, de homem, né? Eu tive uma imagem extremamente positiva. Isso não é a realidade de todo mundo. Às vezes você pode ter tido um pai abusivo, né? Um pai mentiroso, um pai enganador, enfim, um homem que não foi uma boa referência para você. E agora, quando você ouve falar que Deus é como pai, você pode até falar: nossa, isso para mim não é uma boa lembrança, né? Mas é importante que a gente entenda que Deus não é parecido com nenhum homem que a gente já chegou a conhecer, por melhor que ele seja. Pode ser o homem mais bondoso. Eu tenho um amigo aqui que está do meu lado, vocês viram, né? Bagunçando. Ele pode ser o homem mais bondoso, ele pode ser o pai terreno mais fantástico, ele vai ser simplesmente um reflexo pálido do que é o nosso Deus, né? Nenhum pai, por melhor, mais fantástico que ele seja, é comparável ao que é Deus como nosso pai. O Deus da Bíblia é infinitamente mais maravilhoso, mais puro, mais amoroso do que o pai mais maravilhoso deste mundo, né? O melhor dos homens é apenas uma representação imperfeita de Deus. Deus é muito, muito maior do que qualquer homem. A palavra de Deus é que revela
claramente como esse Deus é. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Né? A revelação, Jesus foi a glória do esplendor de Deus, né? Então, é essa referência que nós temos de Pai. Não é um pai como o nosso pai. O Deus da Bíblia é um pai compassivo, sensível, um pai misericordioso. Ele não nos dá tudo o que nós pedimos, como qualquer pai sábio faz, né? Mas muitas vezes a gente também não consegue compreender as decisões dele, como uma criança que muitas vezes não entende porque que a mãe diz que não pode sair, né? Ele não nos protege de toda dor, mas ele permite essa dor até porque ele nos ama e ele está comprometido conosco. Ele está comprometido em nos moldar. Deus é um pai a quem nós podemos confiar a nossa vida, né? Hebreus capítulo 12, versículo 10 também vai nos falar um pouquinho mais sobre este pai. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Deus, ele nos disciplina como um pai amoroso, mas para nos fazer participantes da sua santidade. Então, desconforto e inquietação não podem fazer parte da alma de quem descobre que Deus é pai. Que segurança nós temos quando nós temos um pai, né? Hoje meu pai me faz muita falta, porque eu sempre pensava assim, qualquer coisa eu falo com meu pai. Pai, como é que eu resolvo isso? Pai, o senhor tem um dinheirinho para me emprestar? Pai, né? Isso a gente faz muito com os pais terrenos, e o meu já está lá na glória com Deus. Mas eu não posso esquecer que eu continuo tendo um pai com muito mais poder do que o meu pai tinha. Um pai também amoroso, um pai em quem, em dificuldades, eu gosto de imaginar que eu estou no colo dele, né? Sentindo o amor dele por mim. E eu sou acolhida e o Senhor me põe para frente, né? Então, nosso Pai eterno é um Pai cheio de recursos e isso nós não podemos jamais duvidar. Então, não deixe que Satanás minta para você. A outra mentira que Satanás fala para a gente é que Deus não é realmente o bastante. Imagina, Laís, é claro, Deus é tudo. A gente canta os corinhos que falam, né? Que Deus é tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus supre tudo. Mas essa é mais uma coisa que a gente não declara, mas que no nosso modo de viver a gente demonstra que é nisso que a gente acredita, que Deus não é o bastante. Não acreditamos que a palavra de Deus possa lidar com os nossos problemas, né? Com os dos outros, geralmente a gente acredita. A gente até fala uns versículos para as pessoas, para elas resolverem o problema delas, tudo com versículo, com a palavra de Deus. Não, Deus vai resolver, né? Mas na nossa vida a gente fica um pouquinho mais complicado da gente resolver. É como se a palavra de Deus não se aplicasse aos nossos problemas, às nossas necessidades, não se aplicasse aos nossos relacionamentos, à nossa situação presente, né? Eu preciso da palavra de Deus, sim, mas eu preciso da palavra de Deus e mais alguns livros, eu preciso da palavra de Deus e do meu pastor, eu preciso da palavra de Deus e dos meus conselheiros, né? Eu preciso de mais coisas além do que a palavra de Deus. Claro que eu preciso de Deus, mas eu preciso de Deus e preciso também do meu trabalho,
Eu preciso de Deus e preciso da minha saúde. Eu preciso de Deus e preciso também dos meus amigos. Eu preciso de Deus, eu preciso também de uma casa, de uma geladeira, de uma... Quando eu estou dizendo tudo isso, é porque eu preciso destas coisas para me sentir feliz, para me sentir plena. Então, é como se eu estivesse dizendo, eu preciso de Deus, mas como é que vai ser se eu não tiver isso? Se eu não tiver o plano de saúde, né? Então, nós começamos a acreditar que nós precisamos sim de Deus, mas precisamos também de uma outra série de coisas que possam vir a suprir efetivamente as nossas necessidades. Acreditamos mesmo que Deus é suficiente ou estamos procurando outras coisas para satisfazer os espaços vazios do nosso coração, né? Nós acabamos querendo preencher isso com comida, com compra, com trabalho e até com a família, né? Preencher vazios que, na verdade, só podem ser preenchidos pelo Senhor. Bom, uma outra mentira é que os caminhos de Deus são muito restritivos. A Bíblia ensina que as leis de Deus são para o nosso bem e para nossa proteção, mas muitas vezes Satanás ele mente para a gente e a gente acaba caindo na ideia de que sem cumprir essas leis nós teremos então muito mais felicidade, nós teremos liberdade, né? Satanás ele coloca na nossa mente que as leis de Deus elas são opressivas, elas são injustas, elas são irracionais e que nós seremos infelizes se nós obedecermos. Ele fez Eva acreditar nisso, né? Numa única restrição lá do fruto do jardim, ele colocou na cabeça da Eva de que ela era infeliz porque ela não tinha acesso àquela restrição, né? Então, é quase como se a gente tivesse sempre pensando, faça do seu jeito, ninguém tem o direito de lhe dizer o que você pode ou não fazer. Para que ficar numa igreja que diz que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Como se não fosse a palavra de Deus que diz isso, né? E nós começamos a olhar para essas leis como uma coisa pesada, né? E não uma cerca de proteção para nós. Nós somos livres, sim, para escolher o nosso caminho no sentido de viver da forma como nós queremos, por exemplo, em desobediência ao Senhor. Mas nós não somos livres para escolher as consequências disso. E para toda decisão, para toda escolha, tem uma consequência. E a Bíblia é muito clara em mostrar todas as consequências da desobediência na vida dos filhos, né? A lei do Senhor, ela é perfeita e a palavra de Deus que ela diz que ela refrigera a alma. Já sentiu um calorzão, uma coisa quente, quando vem aquele alívio? E é esse alívio que a lei do Senhor traz, né? Quando nós obedecemos, nós nos sentimos aliviados, livres de culpa, livres de engano. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela refrigera a alma. Não permita que Satanás enrole você dizendo que a lei de Deus é muito pesada, é muito restrita, que você vai ser muito mais feliz se estiver longe de Deus, desobedecendo, né? E desagradando ao Senhor. Não é isso que vai acontecer, né? Bom, a outra mentira e a última mentira que nós vamos ver hoje é que Deus deveria resolver meus problemas. E Deus tem que resolver todas as coisas, né? E esse modo de pensar, ele é enganoso por duas razões. Primeiro, que você passa a acreditar que você tem quase que um gênio da lâmpada, que quando você tem qualquer problema, você basta, né, esfregar lá. Ao invés de esfregar, você ora, né? Senhor, estou sem dinheiro para pagar a conta. E Deus vai providenciar. Senhor,
está doendo aqui. E Deus vai curar, né? Senhor, eu quero tal coisa. E Deus vai fazer. Então, nós acabamos acreditando que Deus é quase que um empregado nosso, que a gente fala e ele age, né? E o segundo problema desse tipo de pensamento é que ele sugere que o objetivo da vida da gente é estar livre de problema. A gente só vai estar plenamente feliz, né? Se a gente não tiver problema nenhum. A questão é que aqueles que seguem a Cristo não estão livres de problema. A gente não é colocado numa redoma, numa cápsula anti-problemas, né? Os que seguem a Cristo continuam tendo problemas. Vivemos, como eu já falei aqui, no mundo caído, e nós temos que lidar o tempo todo com tentação, com pecado, com doença, com dor e até com morte. Todas essas coisas nós temos que lidar, né? Até que Deus crie novos céus, nova terra, nós não seremos totalmente livres da devastação do pecado. A boa notícia é que, em meio a todos esses problemas, Deus não está distante de nós, né? Mas, como a própria Bíblia diz, no Salmo 46:1, Deus é um socorro bem presente na angústia. Então, nós não estaremos livres dessas coisas todas, mas é muito diferente você enfrentar a doença com Deus com você, né? Você enfrentar a dor da perda com Deus com você. Você enfrentar os problemas financeiros com Deus com você. Os problemas não desaparecem, mas a paz que inunda o seu coração por ter Deus junto é outra, né? Ele fala que ele segura a nossa mão o tempo todo. E é isso mesmo que ele faz, né? Para que a gente atravesse esses problemas todos. Não significa que faz com que nossos problemas desapareçam, mas usa todas essas coisas para moldar e aprimorar a nossa vida e nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, nos dá o exemplo de Jesus, né? Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, né? Então, nós, irmãs, temos sim que lutar contra as mentiras de Satanás, né? Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, por imaginar que Deus não é bom, por em algum instante da nossa vida pensar que Deus não nos ama porque nós estamos sofrendo, pensar que Deus não é suficiente para nossa completa alegria, pensar que Deus está aí para resolver tudo e me deixar sem problema nenhum, né? Eu costumo dizer para uma coordenadora lá na escola que quando surgem os problemas, eles são para lembrar que o céu não é aqui. Às vezes a gente acha que a gente tem uma família perfeita, que está maravilhoso aqui, aí surge uma questão, você fala, opa, peraí, né? O céu não é aqui, irmãos. Nós não estamos vivendo no céu. Nossa igreja é maravilhosa, mas ela tem problemas. Nossa família é maravilhosa e tem problemas. Você pode ter um emprego dos sonhos, mas ele vai ter problemas. Por quê? Porque a única coisa que nos completa plenamente é o Senhor Deus, né? Então, que a nossa visão de Deus influencie positivamente a nossa fé. Que a gente compreenda realmente quem é Deus para nós. Que a gente aprenda na palavra dele quem ele é para nós. E aí sim nós poderemos viver uma vida plena e satisfeita na presença de Deus. Amém? Uma ótima semana para todas nós. Beijo.